Você está ouvindo Devocional Robert Murray M'Cheyne. Segundo Samuel. Segundo Samuel, capítulo 11. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca, e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe meu senhor, e os servos de meu senhor, estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida, e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte, e Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E, saindo os homens da cidade pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja, e deu ordem ao mensageiro dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias o Heteu. E foi o mensageiro, e entrou, e fez saber a Davi tudo que Joabe o enviara a dizer. E disse o mensageiro a Davi: na verdade que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo. Porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro,
e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro: Assim dirás a Joabe: Não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota, esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, lamentou a seu senhor, e passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e deu-lhe à luz um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Segundo Coríntios. Capítulo 4. Por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ezequiel. Capítulo 18. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá.
Sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com roupa, não dando seu dinheiro à usura e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos seus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher de seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, e levantar os seus olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. E eis que também, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os, não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, e não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com roupa, desviar do pobre a sua mão, não receber usura e juros, cumprir os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, porventura, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu, e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois que reconsidera e se converte de todas as tuas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Porventura não são direitos os meus caminhos, ó casa de Israel, e não são tortuosos os vossos caminhos? Portanto, eu vos julgarei cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós
todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Salmos. Salmos, capítulo 62. Salmo de Davi para o músico mor sobre Jedutum. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Eles somente consultam como o hão de derrubar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Selá. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Selá. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Salmos, capítulo 63. Salmo de Davi quando estava no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória, como te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura. E a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio. Então, à sombra das tuas asas, me regozijarei. A minha alma te segue de perto. A tua destra me sustenta, mas aqueles que procuram a minha alma para destruir, irão para as profundezas da terra, cairão a espada, serão uma ração para as raposas, mas o rei se regozijará em Deus, qualquer que por ele jurar, se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. Não se contente em apenas ler a Bíblia. Busque encontrar Deus nela.